Bom dia, pessoal. Agradecer a presença de todos da imprensa, também quem nos acompanha pelo canal YouTube da Polícia Civil de Santa Catarina. Gostaria de registrar aqui a presença do delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Paulo Queires, também o delegado-geral adjunto da Polícia Civil de Santa Catarina, Fernando Calfas, também o diretor de fronteira da Polícia Civil de Santa Catarina, delegado Carlos Augusto Morbini, delegado regional de Chapecó, Ricardo Casagrande, delegado de polícia responsável pelas investigações do caso de Saudades e titular da comarca de Pinhalzinho, delegado Jerônimo Marçal Ferreira, e também o perito Jean Osnildo dos Santos, representando aqui a mesorregião de Chapecó, representando o IGP de Santa Catarina. Vou passar então diretamente a palavra ao Dr. Paulo Queires. Por favor, no microfone, doutor. Esse preto aí, por favor. Bom dia às senhoras e aos senhores. Obrigado por estarem aqui conosco. Na qualidade de delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, eu tenho a satisfação de, em primeiro lugar, de anunciar que os trabalhos que hoje serão trazidos ao domínio público foram realizados pela Polícia Civil desde um primeiro momento. Mas, para que nós pudéssemos alcançar o êxito, nós temos que deixar registrado e agradecer o auxílio, a parceria, o respeito e a integração com as demais forças de segurança pública do nosso Estado, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, o Instituto Geral de Perícias, porque, junto com a Polícia Civil, em cada momento, desde que aconteceu este episódio lamentável no município de Saudades, nós somamos esforços, tal qual em outras ações que praticamos anteriormente, visando minorar a dor, responsabilizar os autores e, principalmente, salvar vidas. Em razão das ações que nós realizamos no curso das investigações, que apurou este crime praticado em Saudades, nós tivemos não só a interlocução com agências de inteligência do Estado de Santa Catarina e de outros estados do Brasil, mas também com agências federais e internacionais. Nós contamos, no curso das investigações, com a troca de informações de agências dos Estados Unidos, e para isso foi fundamental também o apoio que nós recebemos da Embaixada Americana, e culminando com a troca de informações através do FBI, e com isso nós pudemos, no curso das investigações, identificar outras pessoas que tinham ações no sentido vertente desta investigação, e com essas identificações nós repassamos para os respectivos estados da federação para que as providências de caráter legal fossem adotadas, e como de fato o foram, e com um resultado positivo, fazendo com que nós, talvez, ou com a certeza de termos evitado danos maiores a outras pessoas. Nós concluímos as investigações, o delegado Jerônimo foi quem presidiu
o inquérito policial, com o apoio de toda a estrutura da Polícia Civil de Santa Catarina e com toda a colaboração das demais instituições do nosso sistema estadual de segurança pública. Eu passo a palavra ao Dr. Casagrande e em seguida ao Dr. Jerônimo, que poderá fazer uma digressão sobre os fatos a vocês. Bom dia a todos. Nós só vamos falar e trazer duas situações. A primeira é relacionada especificamente ao caso de Saudades, onde o delegado Jerônimo, que conduziu as investigações junto com a sua equipe, irá repassar todos os detalhes que podem ser divulgados aí à imprensa e à população de modo geral. E nós temos uma segunda situação, que é relacionada à extração de dados dos equipamentos do autor do crime em Saudades, que, como o Dr. Paulo já passou, nos permitiu, com a troca de informações junto a outros estados da federação, a outros 4 estados da federação, possivelmente impedir ações semelhantes. A gente deixa bem claro que as ações não tinham ligação diante do que foi extraído dos equipamentos eletrônicos, nos permitiu verificar que outras pessoas tinham intenções semelhantes à do jovem de Saudades. Então, em razão disso, em razão da troca de informações, outros estados puderam agir e possivelmente impedir resultados semelhantes, né? Condutas criminosas semelhantes a que aconteceu em Saudades. Nós não vamos repassar informações sobre esses casos, porque eles permanecem sob investigação dos seus respectivos estados. Então agora eu passo a palavra ao delegado Jerônimo, que vai então trazer os detalhes do fato específico do município de Saudades. Antes de passar a palavra ao delegado Jerônimo, eu quero também fazer um registro que, dado a esse episódio e esse crime que aconteceu no município de Saudades, o governo do estado de Santa Catarina, através do governador Carlos Moisés e do secretário de Estado da Educação, secretário Vampiro, tomaram providências visando a segurança das crianças e dos adolescentes que frequentam os educandários da rede estadual. Para tanto, não só terão a segurança de caráter de inteligência ou remota, mas também a Secretaria de Estado da Educação estará implementando segurança orgânica em todas as 1.064 escolas ou estabelecimentos educandários do Estado, visando com isso a segurança dos alunos. Eu passo a palavra ao delegado Jerônimo. Bom dia a todas e a todos que nos assistem, nos ouvem. Antes de entrar especificamente nos fatos, no que aconteceu e a investigação, eu quero só agradecer o apoio do Dr. Paulo, da Delegacia Geral, e do Dr. Casagrande, né, como delegado regional, por todo o suporte que eles deram durante essa investigação, que foi muito complexa e muito trabalhosa. Agradecer o empenho dos policiais civis, dos investigadores que trabalharam no caso com muito afinco, com muita seriedade, comprometimento. O policial civil Kaiser de Saudades, né, responsável pela Delegacia de Saudades, especialmente, mas toda a equipe que trabalhou no caso. E, por fim, a Embaixada Americana em Brasília, que nos deu um suporte também na investigação. Bom, o que aconteceu no dia 4, todos vocês já sabem, eu não vou dar detalhes novamente sobre o fato que aconteceu. Algumas coisas eu acho que é importante a gente destacar. A primeira delas, naquela manhã ele foi trabalhar normalmente. Então ele foi trabalhar, saiu no intervalo o autor, né? Foi trabalhar, saiu no intervalo dele,
Foi para casa, fez alguma coisinha em casa e foi até a creche depois, por volta de 9h50 ele chegou na creche. Segundo ponto importante que a gente apurou, ele queria matar o máximo possível de pessoas. Ele agiu com esse objetivo e ele estava com pressa, então, porque ele queria atingir o máximo possível. Então os relatos que a gente recebeu foi que ele tentava entrar numa sala, não conseguia, ia correndo para outra porque ele estava com pressa para atingir o objetivo dele. Importante também, a gente aprofundou muito na investigação, a gente, na vida dele, na internet, por meio de relatos de testemunhas, por meio de interrogatórios, a gente deu a maior profundidade possível. E assim, ele agiu consciente do que fez. O tempo todo, ele planejou a ação, já há vários meses, desde o ano passado ele vinha planejando. Então foi um crime premeditado. Todo o tempo ele isso é importante ficar destacado. E ele tem sim que ser responsabilizado pelos crimes graves, cruéis que ele cometeu no dia 4. Ele foi, ao final da investigação, ele foi indiciado por 5 homicídios qualificados, triplamente qualificados, e uma tentativa de homicídio qualificado, também triplamente qualificado. Importante, ele agiu sozinho, certo? Como eu disse, a gente deu profundidade com o apoio de muita gente nessa investigação e não há qualquer indicativo de que alguém tenha o auxiliado. Nada nesse sentido. Então, ele agiu sozinho o tempo todo. Pessoal, estamos abertos a perguntas agora. Por favor, um de cada vez, se anuncie o veículo e pode fazer a pergunta. Posso começar? Pode. Doutor, bom dia a todos. Bom dia. William Ricardo, repórter do ND+. No primeiro depoimento, o que ele disse para vocês no hospital ainda? Bom dia. Eu prefiro assim, né, com todo respeito, eu sei que vocês têm essa curiosidade, mas o que eu trago para vocês, eu trago como um resultado da investigação. Eu não quero dar detalhes do que ele falou, porque isso acaba expondo outras pessoas, acaba expondo algumas informações sensíveis da investigação, e também porque eu não quero dar mídia para esse rapaz, que ele não merece. Basicamente, tentando resumir, para não te deixar sem resposta, ele confessou o crime, e ele admitiu que fez todo o planejamento e que agiu sozinho. Delegado, dirigir muito alto, por favor. A grande pergunta é em relação à motivação. Vocês conseguiram chegar nisso? Então, bom dia, gente. Assim, a gente teve um apoio, eu tive um apoio de uma psicóloga policial, né, da Polícia Civil, para a gente tentar entender tudo isso, né? Eu não quero ter a pretensão aqui de entrar na cabeça do rapaz, assim, do autor. O que os elementos mostram? Mais ou menos, eu vou tentar simplificar para transmitir a ideia para vocês. Qualquer listagem assim de eventos e tal é uma simplificação, mas eu vou tentar para poder transmitir e não deixar a população sem resposta. Ele era uma pessoa muito isolada e ele tinha essa dificuldade de relacionamento, certo? Mas assim, num nível muito acima do normal. Tem muita gente que é fechada, tem muita gente que tem essa dificuldade de relacionamento, mas ele era mais. E a ponto, vou dar 2 exemplos. A família se reunia para jantar, ele não jantava com a família, ele pegava o prato dele e ia para o quarto. Outro exemplo, ele precisava comprar uma roupa, ele pedia para a mãe dele comprar roupa. Então era num nível muito, muito alto. E aí nos últimos tempos ele foi se isolando cada vez mais no mundo dele, se isolando do nosso mundo. E ele entrou num mundo em que ele começou a ter contato com muito material violento, com muitas ideias violentas, e com pessoas que pensavam parecido com ele, né? Com pensamentos ruins, sentimentos ruins. E ele começou a alimentar esse ódio dentro dele nos últimos meses, ao ponto dele resolver descarregar tudo isso em alguém, na população em geral. Ele não tinha um ódio contra um grupo específico, sabe? Contra alguém especificamente. Ele criou esse ódio generalizado. E a intenção dele, no primeiro momento, quando ele começou a querer executar todos esses pensamentos, exteriorizar tudo isso, foi contra pessoas que tinham um certo convívio com ele, certo? Na escola e tal. Esse era o objetivo principal dele no início.
Ele tentou adquirir arma de fogo de várias formas, em várias oportunidades, e não conseguiu. Como ele não conseguiu, ele achou que ele não daria conta de enfrentar esses rapazes ali com uma arma branca. E isso mostra que então, o ato dele, por si só, o que ele fez já seria covarde, porque foi contra crianças e contra mulheres ali que não tinham condições de se defender. Mas isso mostra que ele foi ainda mais, né? Foi um ato ainda mais covarde, porque ele não se garantia lá contra aquelas outras pessoas, e ele pensou, não, então eu vou descontar essa minha raiva em pessoas que não têm nada a ver comigo, em pessoas inocentes que nunca fizeram nada para ninguém. Então, o que mostra que é um ato ainda mais covarde do que por si só já seria. Leonardo, do portal Clique LNC, do Grupo Condado de Comunicação. Em relação aos analisados dentro dos computadores, ele e os equipamentos apreendidos, o que pode se falar em relação a isso? O que eu posso dizer é isso, que ele tinha acesso a muito conteúdo inapropriado e contato com pessoas com pensamentos ruins, com sentimentos ruins, que pensavam mais ou menos como ele. Ô, doutor, uma pergunta: ele demonstrou em algum momento lá no hospital algum arrependimento de ter cometido os crimes? Ele tinha consciência de que o que ele fez foi errado, certo? Isso mostra também que o total discernimento que ele tinha, uma pessoa normal, certo? Ele planejou, ele sabia que o que ele fazia estava errado, mas ele fez mesmo assim. E ele falou estar arrependido, mas eu não conseguia aferir se era um arrependimento genuíno ou não, ou se era um arrependimento porque assim, agora eu sei que eu vou ser responsabilizado pelo que eu fiz. Delegado, com relação às armas, né? Você falou por cima de fogo. Essas armas que ele comprou, ele usou essa espécie de adaga, né, dessas facas, enfim, como ele conseguiu comprar essas armas? Ele comprou pela internet. De uma maneira muito facilitada, ele chegou a dar detalhes de site? Não, a gente conseguiu apurar, assim, ficou bem demonstrado que ele comprou pela internet, chegou por encomenda, as armas chegaram 5 dias antes do que aconteceu, chegou na casa dele pelo correio. A família chegou a ver essas armas? Ou ele escondia, ele escondeu? Eles chegaram, eles não entenderam o motivo, né, mas eles chegaram a ter contato, sim. Delegado Rodrigo da NDTV, o senhor comentou que foi uma investigação que foi com várias forças, a união de várias forças de segurança. Relacionados a outros estados, existia algum grupo que ele tinha contato com essas outras pessoas? São quantos estados? Dá para trazer esses dados? Então, como o delegado regional falou, a gente tem informações que a gente obteve durante a investigação que a gente não pode divulgar, né? São informações sensíveis. O que eu posso dizer para vocês é assim, não havia nada de concreto, não tinha nada de que você pegasse esses dados e pudesse dizer assim, não, aqui há um planejamento. Não, isso não tinha essa interlocução com outras pessoas de qualquer tipo de contribuição, nesse sentido não. Mas são ações em quantos estados, dá para divulgar? Quantos mais ou menos? Assim, o que a gente está identificando, a gente está fazendo um encaminhamento, né? Eu encaminho tudo para o delegado geral e ele faz o encaminhamento que tem que dar. Eu não posso dizer para vocês assim, mas para tranquilizar, assim, não tem nada de concreto, sabe? A população não precisa ficar preocupada nesse sentido. O que existe são pessoas com esse tipo de ideia e a gente dá um encaminhamento que a gente tem que dar. Delegado Ivonei da SSO TV, sobre o depoimento que tomou dele, ele comentou qual o motivo de escolher a instituição para fazer o ataque ou poderia ser qualquer uma outra instituição? A raiva dele era contra qualquer pessoa, certo? Ele atacaria qualquer pessoa em algum momento. E ele deixou bem claro também que foi pela fragilidade das vítimas e do local. Aproveitando a pergunta do Jornal Diário do Iguaçu, algum motivo específico para ele escolher aquela data do dia 4? Ele já vinha planejando há algum tempo. Ele comentou se ele planejou no dia também ou naquele momento ele teve... O doutor falou que ele foi trabalhar de manhã, né? Ele comentou por que ele escolheu aquele dia, aquele momento para fazer o ataque? Ele trabalhou com várias possibilidades, né? A primeira era um outro alvo, ele foi mudando conforme as coisas foram acontecendo. A partir do momento que ele comprou a arma e a arma chegou, aí ele definiu. E ele definiu 5 dias antes, 4, 5 dias antes, aí ele escolheu aquele local. Não foi uma data específica por algum motivo, não. Doutor, Diego Antunes, da Rádio Oeste Capital e também da NBTV. Com relação à família, o senhor chegou ao... Claro que o senhor falou que tem alguns dados sensíveis para não expor, mas eles em algum momento relataram ou tinham a noção que ele poderia cometer algo em decorrência dele ter
essa convivência com eles muito fechada, eles nunca observaram nada que pudesse levar ele, por exemplo, a uma consulta, por exemplo? Bom dia. Ele, não só a família, como todas as pessoas do seu ciclo, assim, pessoas da escola, do trabalho que a gente ouviu, ninguém tinha ideia. Ele nunca tinha demonstrado isso. Era uma coisa que ele vinha trabalhando na cabeça dele, em off, né? No isolamento dele. Ele nunca exteriorizou, então ninguém tinha ideia do que poderia acontecer. Delegado Franciele, do canal Ideal, o que acontece a partir de agora? Então, ele permanece preso mesmo até o julgamento? Então, naquele dia que aconteceu, no mesmo dia, a Polícia Civil autuou ele em flagrante, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva dele, o Ministério Público deu um parecer favorável à prisão e o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva dele. Desde aquele dia, então, ele está preso preventivamente. Primeiro, ele estava no hospital, em razão da condição de saúde dele, e aí agora ele foi encaminhado ao presídio. Ele está preso preventivamente na unidade prisional e vai ficar assim até o julgamento dele. Agora, hoje mesmo, a gente vai encaminhar um inquérito todo para o Ministério Público, e aí o Ministério Público vai avaliar, e a partir dali, daí o MP vai adotar as medidas que couberem ao Ministério Público. Doutor, ele se mutilou, ele tentou tirar a própria vida, tem essa informação, ele acabou, durante o interrogatório, assumindo que ele tentou se matar? Ele saiu de casa pensando nisso, em cometer isso e tirar a própria vida depois? O próprio planejamento dele já incluía essa ação, então ele admitiu. Então, essa era a intenção dele desde muito antes já. Delegado, em relação aos equipamentos eletrônicos, eu sei que faz pouco tempo que a análise começou, mas o que já conseguiu se identificar que tinha dentro desses equipamentos? Que poderia ter relação com o crime em si? Eu prefiro, porque assim, gente, se eu der muitos detalhes, eu posso estar ou prejudicando alguma investigação que possa ter em andamento, né? Ou daqui a pouco eu estou dando dica para esses caras. Então eu gosto de falar de uma forma genérica, e aí você pode ter certeza que esse conteúdo, tinha muito esse acesso a conteúdo e contato com algumas pessoas. Basicamente assim, não só nos equipamentos, né? Toda análise de dados que a gente fez, que não se restringe só aos equipamentos apreendidos, é muita coisa. E mostravam em síntese isso. Aproveitando, o senhor tinha comentado antes em relação à motivação. Quando foi o próprio autor que foi questionado em relação à motivação, ele falou alguma coisa ou não? Isso foi um entendimento de vocês? Não, exatamente o que eu te falei, ele falou também. Então, a versão dele, que ele relatou para mim, corroborou tudo o que a gente já tinha até o momento. Foi exatamente isso. Delegado, quantas testemunhas foram ouvidas ao longo dessa investigação? Porque foi uma investigação extensa também, né, grande, e os depoimentos também das pessoas iam de encontro ao que ele falou para o senhor durante o interrogatório e o restante da investigação? Foram mais de 20 testemunhas e o maior trabalho até nem foi nisso, o maior trabalho foi de análise de dados, né? Mas todas as testemunhas, assim, no mesmo sentido. Quietão, tal, na dele, ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia o que se passava na cabeça dele, o que ele fazia, ninguém tinha ideia do que iria acontecer. Doutor Matheus, da Rádio Chapecó, vocês conversaram com ele no hospital regional. Foi o suficiente? Vocês têm ideia de conversar mais vezes com ele? E após o julgamento, vocês acreditam que ele deve permanecer quanto tempo na prisão? Se somadas todas as... Eu não vou... aí eu acho que já sobre o processo e a condenação dele lá na frente, daí já foge um pouco ao nosso trabalho. Eu vou deixar de repente para o Ministério Público mais à frente falar sobre isso. Mas não tenho intenção não. Para mim está bem esclarecido tudo. Tanto o que aconteceu, quem foi que fez e por que fez e de que forma fez. Isso está bem esclarecido. Não tem necessidade de outras diligências agora. Delegado Jerônimo, Gilmar da Rádio Oeste. Algo indício de alguma doença mental nele? Bom dia, Gilmar. Nada. Uma pessoa normal. Ele tinha absoluta consciência do que ele fazia, ele queria fazer e ele tinha autodeterminação. Ele sabia exatamente o que fez desde lá do princípio. E isso foi, como eu disse antes, eu tive esse apoio do setor de psicologia da Polícia Civil, e a psicóloga me disse a mesma coisa, pelo pouco que ela pôde avaliar, a mesma situação. O planejamento dele, para mim, deixa muito claro isso, sabe? Todo o planejamento que ele fez. Ele era uma pessoa que sabia o que fazia. Depois o senhor falou que esse caso, lá no dia dos fatos, abre precedente para que a comunidade preste mais atenção nesse tipo de pessoas com esse tipo de perfil. Por isso continua confirmando isso. É muito difícil, porque assim, a gente não tem...
Eu tenho treinamento de polícia, investigação, gestão pública em direito. Eu não tenho um treinamento para saber o que passa na cabeça das pessoas, então é muito complicado, né? Então, assim, se você me permite, não desse caso especificamente, sabe? Porque é um caso muito diferente. Outros casos, porventura, para as pessoas tentarem conversar mais, sabe? Tentarem entender mais o que se acontece com as pessoas ao seu redor. Eu daria esse... Não se aplica a esse caso, porque é um caso muito excepcional, né? As pessoas, assim, não tinham como saber. Mas em outros casos eu daria esse conselho. Delegado, só uma pergunta. O senhor falou que ele tinha acesso a materiais violentos, né? Quais seriam esses materiais? Fotos, vídeos? E vocês Fotos, vídeos. Ao que tudo indica, ele não tinha acesso a Deep Web. Eu não descarto essa possibilidade, mas assim, não há nada de concreto que tenha aparecido na investigação nesse sentido. Mas se chegar a investigar esse ponto, talvez da Deep Web... A gente vai muito profundo na investigação, né? A gente tem um suporte do setor de informática da Polícia Civil, da inteligência da Polícia Civil, né? De outras agências de inteligência, a gente deu muita profundidade. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Uma outra informação, delegado. Naquele dia da coletiva, o senhor falou que ele tinha relatado para a família que ele tinha comprado a arma, essas espadas, enfim, para atacar os animais. Qual que era a relação dele com os animais em casa? Ele já tinha matado algum bicho? Ele mais provocava os animais, assim, de puxar a orelha, de puxar o pelo, do que maus tratos propriamente dito. Não que isso, é óbvio que isso não é legal, né? Mas assim, não de agredir os animais, nesse sentido não. Pessoal, a gente está caminhando para o fim, então uma última pergunta, por favor, a gente está caminhando para o encerramento. Eu queria perguntar, no dia você falou de adaga, de espada, o que você mostrou, que tipo de arma que ele usou e qual o valor comercial? É uma arma de fácil acesso para poder aquisitivo? Ele foi cerca de R$400 a arma. É uma faca. Ela tem as especificidades dela, né? Mas é uma faca. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos antes de passar a palavra final. E durante a minha fala eu citei o nome de uma agência internacional e por uma questão de justiça eu devo retificar porque em especial nós contamos com o apoio durante as investigações da Embaixada Americana através da agência Homeland Security Investigations, que é da Embaixada Americana no Brasil. E mais uma vez reafirmo a todos e a todas que as forças de segurança do estado de Santa Catarina agiram não só nesta situação e na apuração deste crime, mais uma vez, dizer que, dada a preocupação do governo do estado de Santa Catarina, nós mobilizamos todas as estruturas da educação, como já anunciado esta semana, estará implementando, além da segurança eletrônica, segurança orgânica nos 1.064 estabelecimentos de ensino do nosso estado, cumprindo uma determinação do governador Carlos Moisés e do secretário Vampiro da Educação. Muito obrigado. Pessoal, mais uma vez a entrevista... Esse contato com a FBI, desculpa interromper, mas é muito importante que você fala disso e a gente precisa entender um pouco melhor. Por que foi feito esse contato com eles? Havia alguma possibilidade de um ataque planejado em outras cidades, por isso foi feito ou mandando... Não, o que tem são ações de inteligência que nós, órgãos de segurança pública, diariamente trocamos informações com outras agências e no decorrer do serviço e pelas peculiaridades que se apresentam, nós recorremos a todos os recursos que nos são disponíveis. E isso faz com que, em determinado momento, nós busquemos auxílio em agências internacionais.